Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 15 de julho de 2025. Estamos aqui mais uma vez, irmãos, para o estudo bíblico da palavra e que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, mais o estudo bíblico nessa noite de hoje. E antes de darmos início aqui ao estudo, nós vamos aqui estar fazendo uma oração e agradecendo a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, mais uma vez aqui estamos diante de Ti, agradecendo ao Senhor por mais essa rica oportunidade e abençoando cada vida que vai estar acompanhando o estudo bíblico juntamente conosco, Pai. Que o Senhor possa repreender todo impedimento, Senhor, nas vidas, nas famílias, nas casas, Senhor. Que cada um possa aí separar um tempo, meu Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, porque sabemos que é através da Tua palavra que nós somos abençoados, transformados, libertos e salvos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que esse estudo seja para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua exaltação e também para a edificação das vidas. E assim te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já estão aí entrando, E nós já vamos aqui dar início sem perda de tempo, já com o texto áureo da lição de hoje. Aliás, antes do texto áureo, vamos apresentar a lição, A lição de hoje é a lição número 2. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025. O tema central desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Quer vencer as perseguições, irmãos? Olha um segredo aqui, doutrina, comunhão e fé. Essa é a base para nós vencermos todas as perseguições. E o tema da lição de hoje é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos aprender hoje mais como nós devemos ser igreja, irmãos? Vamos aprender com a Igreja de Jerusalém? Então já vamos aqui para o texto áureo. Texto áureo diz: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, Vamos lá para a verdade prática
A verdade prática diz: a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Note que aqui, né, fala as igrejas verdadeiramente bíblicas. Tem uma frase que muitas vezes os crentes falam assim, né? Procurem uma igreja mais perto da sua casa. Irmãos, eu creio que o mais correto a falar é: procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, né, irmãos? Temos que ser uma igreja bíblica. Amém? Então nós já vamos aqui para leitura bíblica. A leitura bíblica que eu sempre coloco ali no grupo para os irmãos estarem lendo, né? Leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 até o 47. Você que não garantiu ainda sua revista, ainda nós temos, viu, irmãos, algumas revistas ainda. É importante todos terem aí as suas revistas. Vamos lá para a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos principais. Primeiro objetivo: explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E o terceiro objetivo: aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Hoje nós vamos aprender mais como ser igreja. Glória a Deus! Antes de entrar aqui na introdução, deixa eu já cumprimentar aqui os irmãos que entraram. Minha esposa, né, que já está aí. Meu filho Pedro Henrique, que já está aí também, acompanhando a lição. Nossa missionária Raimunda, já apareceu aqui nos comentários. Nosso levita João Kleber, nossa irmã Nilde Vila Nova. Minha prima, a Cici, já está aí também, né? A Júlia já está aí também. E deixa eu ver aqui, irmãos, porque deu uma travada aqui no celular. Deixa eu ver. A nossa irmã Amanda já está aí também. Minha filha Suzane, né? Max está aí também. Nossa irmã Natália. Bênção de Deus, né? Irmão Jesuíno também. Se eu não falei o nome de alguém aqui, irmãos, os irmãos botam um comentário aí, porque às vezes a gente não vê aqui, né? Mas Deus abençoe a todos que já estão aí. É bom ver, né? A igreja já aí, né? Acompanhando o estudo. Fiquem até o final, não me deixem sozinhos, porque dá muito trabalho, né, irmãos? Preparar um estudo desse. E também, é claro, para nós sermos abençoados e edificados a nossa fé. Esse é o objetivo principal. Então vamos lá, irmãos. Introdução dessa aula de hoje. Por ser a igreja mãe, Jerusalém tornou-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Minha prima também, Júlia, né? Acho que eu já falei a Júlia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. A igreja de Jerusalém, na lição passada nós aprendemos que essa igreja, ela nasceu no Pentecostes. Quando os discípulos foram batizados ali com o Espírito Santo, ali se originou a igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Também aqui ela tem o nome de Igreja de Jerusalém, porque nasceu lá em Jerusalém, né? Aqui também ela é denominada como Igreja Mãe, e ela é o modelo que todos nós temos que seguir. Essa igreja já nasceu forte. E por que essa igreja já nasceu forte, irmãos? Porque essa igreja se dedicou ao ministério da palavra e também era uma igreja cheia dos dons espirituais. Essa igreja não apenas recebeu os dons espirituais, mas essa igreja, irmãos, ela praticou os dons espirituais. Ela não deixou os dons espirituais ficarem adormecidos. Certa vez o apóstolo Paulo chegou ali para o seu pupilo, para o seu discípulo, e disse também: Timóteo, não deixe o dom que há em ti ficar adormecido, né? Então, irmãos, nós podemos ver que o dom que Deus nos dá pode ficar adormecido se a gente não usar, se a gente não praticar. Primeira coisa que nós temos que aprender hoje: não deixe o dom que Deus te deu ficar adormecido. Não enterre os seus talentos, porque vai chegar um dia que Deus ele vai prestar contas com todos nós, dos nossos dons, dos nossos talentos,
como que nós usamos e se nós usamos, né? Em nome de Jesus Cristo. Não é só usar os dons, não é só usar os talentos, mas é usar para a glória de Deus. A única maneira correta de usar os dons e os talentos a maneira correta é para a glória de Deus. Então essa igreja era a igreja da palavra e a igreja do Espírito. Quando nós temos a palavra e praticamos a palavra, nós vamos estar aí cada vez mais nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa foi a introdução e nós já vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1 diz: uma igreja com sólidos alicerces. Olha só, o alicerce dessa igreja era sólido. Por quê, irmãos? Vamos descobrir por quê? Subtópico 1 diz: uma igreja com fundamento doutrinário. Primeira coisa é isso, né? Por que a igreja tinha um fundamento sólido? Porque tinha um fundamento doutrinário. Irmãos, o que é doutrina? Doutrina é ensino. Então essa igreja ela tinha ensino, ela tinha aprendizado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo discipulou ali os seus escolhidos durante 3 anos e meio, irmãos. E eles ali foram cheios do Espírito Santo, tiveram a revelação do Espírito, mas continuaram ali fundamentando os seus ensinos nas Escrituras. Nossa irmã Laiane já está aí também, né? Deus abençoe a irmã Laiane e toda a família em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também as crianças, viu? As crianças aí do ministério, todas que tiverem aí, Deus abençoe todas em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, ou seja, bem ensinada, né? Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1, versículo 2. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. A Aurora está aí, né? Nossa irmã Amanda falando. Deus abençoe a Aurora, Deus abençoe João Guilherme e o Isaac, né? Deus abençoe nossa irmã Valentina, Micael, Deus abençoe a Larissa, Maria Clara, todas as crianças ali, a Eloá, né? Todas as crianças do ministério, que Deus vem abençoando, as crianças estão alegrando muito o ambiente e é uma bênção de Deus, amém? Se eu esqueci alguma criança, me fala aí, irmãos, que a memória do pastor às vezes falha. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então vamos lá, olha só, a igreja, ela tinha ensino, né? E o que é, irmãos? Aqui está falando ensinar e doutrinar, né? Porque além de ensinar, é praticar, é treinar, é nós ficarmos treinados na palavra do Senhor. A única maneira de nós ficarmos treinados, né, é com a prática. Não tem como a gente conseguir ali evoluir, crescer, se não praticarmos a palavra. Aqui diz que essa igreja, ela tinha sólidos alicerces. E a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a um homem insensato que ali alicerçou a sua casa sobre a areia. Aí vai vir os ventos, a chuva, as tempestades, vai combater contra aquela casa e aquela casa vai cair. Por quê? Porque o alicerce é na areia. Mas aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vieram os ventos, as chuvas, a tempestade, combateu contra aquela casa, mas aquela casa não caiu porque estava firmada na rocha. Note que os ventos, a chuva, as tempestades, irmãos, vêm para todos. Vem para todos, para aqueles que praticam, para quem não pratica. A diferença, aquilo que vai determinar se a nossa casa vai cair ou não, é onde nós firmamos os nossos alicerces. E o nosso alicerce é Cristo. O nosso alicerce é a palavra de Deus. Quando somos firmados na palavra, pode vir vento, pode vir problema, pode vir tribulação, mas a nossa casa vai continuar de pé, porque vai estar alicerçada na palavra. Glória a Deus, irmãos. Por isso, né, o estudo bíblico, muito importante também. Às vezes os irmãos podem até me achar chato. O pastor está sempre falando do estudo. É, irmãos, porque nós sabemos a importância de aprendermos a palavra de Deus. Aqui diz, ó, que a igreja ela só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar. Nossa missionária, nossa diaconisa... Diaconisa Osmarina está aí também. Deus abençoe a diaconisa Osmarina e toda a família também, em nome de Jesus. Então, irmãos, cada igreja, né, tem aí as suas estratégias, cada igreja tem as suas limitações, não existe nenhuma igreja perfeita. Tem igrejas que adotam
a escola dominical, outras adotam o culto de doutrina, mas tudo isso é importante, o discipulado, tudo é importante, né? Nós, por um bom tempo, nós ficamos ali no culto presencial, de ensino presencial, né? Mas aí devido certas dificuldades que nós estávamos tendo, né? Devido aí certos problemas que nós estávamos enfrentando no momento, Deus nos deu a direção de fazer esse estudo aqui através da live. Mas nós cremos que através da live está sendo uma bênção de Deus também. A dedicação vai de cada um, né? Cada um é que vai escolher dedicar ou não dedicar, irmãos. Mas o ensino, ele é dado. O ensino fica gravado no Facebook, no YouTube, né? E são alcançadas vidas também que nem congregam ali no ministério, mas são alcançadas também, né? Para a glória de Deus. Então, isso é bênção do Senhor, são as estratégias, são as limitações, cada igreja aí, né? Deus, ele dá uma direção, mas o importante é ter o ensino. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos ler aqui, ó. Aqui falou ensinar, né? E doutrinar. Então, nós já vamos ler o primeiro versículo para embasar isso, irmãos. Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Aqui relata um momento onde Jesus, ele já tinha morrido na cruz, ele já tinha ressuscitado e ele apareceu ali para os discípulos, e olha só a ordem que ele deixou para os discípulos. Mateus 28, 19 em diante diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, olha só. Aqui tem duas coisas. Ide e discipulado, né? Aqui tem o ide e tem o ensino. Jesus mandou fazer as duas coisas. Mandou fazer o ide, mas depois ele falou também, ó, ensinando-os a guardar. Então, veja, irmãos, que o ide é uma coisa. O ensino é outra. O ide, nós ganhamos as almas. Com o discipulado, com o ensinamento, nós cuidamos das almas. Deu para entender a diferença? O id é para ganhar as almas, mas o discipulado, o ensino, é para cuidar das almas. Às vezes a pessoa pensa que cuidar, né, é só o pastor estar o tempo todo lá na casa da pessoa, né? Não é, irmãos. Cuidar também é ensinar, é preparar para que as pessoas possam, em nome de Jesus Cristo, se tornar cada vez mais maduras, cada vez mais fortes. Porque você vê, quando na igreja tem meninice, quando na igreja nós somos crianças na igreja, né? Quando muitas vezes nós somos infantis na nossa fé, a igreja vai ter contenda, a igreja vai ter pessoas fracas que qualquer coisinha sai da igreja, né? Vai ter muitas vezes picuinhas, conversas que não convém, né, irmãos? Às vezes o espírito do engano pode ter também sem o ensino. Mas quando nós ensinamos, nós estamos cuidando e preparando as pessoas para as pessoas ficarem cada vez mais fortes, alicerçadas, pessoas que não vão abandonar a Cristo por qualquer coisa, pessoas que não vão ficar saindo da igreja por qualquer coisinha. Não. Por quê? Porque vai ter ensino. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma geração também que, infelizmente, muitas igrejas estão procurando muito movimento. As igrejas querem movimento o tempo todo, querem aquela agitação o tempo todo, mas se esquecem da doutrina. Nós vamos aprender aqui como nós vamos ser uma igreja melhor, uma igreja mais madura, uma igreja mais cheia do poder, cheia do Espírito Santo. E às vezes a pessoa pensa, pastor, eu tenho que fazer então uma coisa extraordinária para ser cheia de poder, vou ter que me sacrificar muito. Irmãos, nós vamos aprender aqui que as práticas espirituais que a igreja de Jerusalém praticavam eram práticas simples, prática que qualquer um de nós podemos praticar para sermos cheios de poder. Essa pessoa pensa que para ser cheio de poder, vou ter que jejuar durante 10 anos. Para me encher cada vez mais, irmãos, nós vamos aprender aqui que são práticas simples que nós podemos adotar e que vai nos encher da presença do Espírito Santo, nos encher do poder. Se encher do poder, irmãos, não é só pular, não é só rodar, não. Se encher do poder também é ter um caráter forjado por Cristo. É ser forte, resiliente, perseverante. É manifestar o fruto do Espírito nas nossas vidas. Ter sabedoria, irmãos, para lidar com todas as situações e com todo tipo de pessoas também. Isso é ser cheio de poder. Ser cheio de poder não é só profetizar, falar do futuro, falar em línguas, não. Ser cheio do poder é ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de aconselhamento,
saber lidar com todo tipo de situação, isso é ser cheio do poder de Deus. O que adianta eu pular num dia, rodar no dia e no outro dia estar falando mal das pessoas, fofocando, ou sem saber lidar com a situação dentro de casa, na família ou no trabalho? O poder de Deus nos dá sabedoria também. Amém? Nossa irmã Elisete está aí, né? Irmã Elisete está no passeio, né? Na viagem aí. Deus abençoe a irmã em nome de Jesus Cristo e venha trazer em segurança também em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então vamos aqui adiantar. Tópico 2. Tópico 2 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui fala na doutrina dos apóstolos, né? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, fala doutrina dos apóstolos. Mas se a gente analisar bem, nós vemos que a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Era a doutrina da palavra. Não foram os apóstolos que inventaram a doutrina. Os apóstolos, eles aprenderam a doutrina e repassaram a doutrina. É igual Atos dos Apóstolos, né? Se a gente for olhar bem, Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Nossa irmã Elisete está na Bahia. Glória a Deus. Lá na igreja tem um mistério lá na igreja, irmãos. Lá na igreja tem um mistério com os baianos, né? A maioria dos congregantes são lá da Bahia, inclusive minha esposa. É uma bênção de Deus. Vamos lá. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada, ou seja, bem ensinada, né? E bem treinada. E, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Nossa irmã Natália aí, ó, da Bahia também. Glória a Deus. Irmãos Marina também é da Bahia? Não, irmã Marina não é da Bahia não, né? Irmãos Marina é da onde mesmo, que eu esqueci. Então vamos lá, irmãos, olha só. Aqui falou uma coisa muito forte, né? A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Olha, irmãos. Quando a igreja não aprende, ela não vai conseguir ensinar. Não é verdade? Se a igreja não aprender, ela vai ensinar o quê? Não é verdade, irmãos? Então, tem uma frase que diz o seguinte: aquele que não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Irmãos, memorize essa frase, guarde ela. Eu quero ver os irmãos que memorizarem essa frase, qualquer hora eu quero ver os irmãos falando lá no microfone. Aquele que não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. É verdade, irmãos? Então, todos nós temos oportunidade na igreja, né? De trazer ali um testemunho, trazer algo da palavra, ou ensinar na nossa casa, as nossas crianças, os nossos filhos, na nossa família, no trabalho, na sociedade, seja onde for. Nós vamos precisar ensinar algo da palavra. Mas como que nós vamos ensinar se a gente não sentar para aprender? Então a tragédia da igreja é essa. Quando não aprende, a igreja não é capaz de ensinar. Ah, nossa irmã Marina é do Maranhão, é verdade, no Maranhão. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Nós temos o papel de discipular. Aquele texto que nós lemos de Mateus 28, versículo 18 em diante, diz o seguinte, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Tá vendo? Então não é só ganhar, mas é também poder ensinar a palavra de Deus. Numa geração de tanto engano, né, irmãos? Tanta mentira, tanta distorção do evangelho, nós temos que aprender cada vez mais. E o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria para aprender. Mas a pessoa fica preocupada: pastor, eu tenho muita dificuldade para aprender. Irmãos, o Espírito Santo, ele é capaz de abrir a nossa mente para o ensino da palavra. Amém? Claro que na igreja vai ter também os pastores, os mestres, né? Na igreja tem também o dom do pastorado, o dom do mestre, tem. A Bíblia fala disso. Mas a Bíblia fala também que Deus, ele dá sabedoria aos simples. Ele dá sabedoria para todos, amém? Não precisa se preocupar que o Espírito Santo de Deus é o nosso melhor
professor. Glória a Deus. Então vamos lá continuar aqui. Temos mais um versículo para ler aqui. Mais um versículo para ler. Então vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 29. Diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quero cumprimentar também a Sabrina, né? O Max está assistindo com a Sabrina lá, né? João Kleber, Maria Clara. Deus abençoe toda a família também. Amém? É bom também a família, né, estar juntos, ouvindo o estudo bíblico de Deus. Nossa irmã Lucinéia entrou também, né? Deus abençoe a irmã Lucinéia. A paz do Senhor. Então olha só, irmãos. O que Jesus falou ali, ó? Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, quando nós não conhecemos a palavra, nós vamos deixar de conhecer também o poder de Deus, experimentar o poder de Deus. O poder de Deus vem através também do conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra e pratica a palavra, você vai conhecer o poder de Deus. E aí Jesus falou: vocês erram por não conhecer. Então, quando nós não queremos aprender a palavra de Deus, nós estamos errando. Tem uma tradução que é até mais forte, que Jesus ele fala: pequeis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, para Jesus é até um pecado, irmãos, a gente querer Jesus, querer as bênçãos de Deus, querer os milagres de Deus, mas não querer aprender. É até um pecado para Deus. E a Bíblia fala: o meu povo vem sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. A Bíblia manda a gente conhecer e prosseguir conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia fala para a gente crescer na graça, mas também no conhecimento de Deus. Às vezes nós queremos só a graça, às vezes nós queremos só o poder, mas a Bíblia fala para a gente crescer na graça, mas também no conhecimento. É isso que vai nos dar uma estrutura maravilhosa nas nossas vidas. Então, dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 3. Então, aqui nós já vimos duas práticas da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, que dava poder para a igreja, né? A prática de oração, a prática da palavra, né? De aprender a ler palavra, e a prática de ensinar também, discipular. E aqui, irmãos, tinha outra característica dessa igreja que dava poder para a igreja também. Nosso evangelista Marcos Costa, né, está aí também. Deus abençoe o evangelista Marcos, toda a família. E estamos esperando o evangelista marcar aí uma agenda, né, para nós estarmos aí, em nome de Jesus Cristo, recebendo o evangelista lá na igreja. Vai ser uma bênção de Deus. Então, olha só, irmãos, o que está dando poder para aquela igreja? O ensino da palavra, aprender, ensinar, e também outra característica aqui, ó, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão, Atos 2:42. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. A igreja de Jerusalém orava. Olha só, mais duas características aqui. Uma é a característica de se relacionar bem com as pessoas e outra a característica de orar. Então, irmãos, nós somos seres... Só tomar um chazinho aqui, irmãos. Irmãos, nós somos seres relacionais. Nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros. Às vezes a pessoa pensa: eu só preciso de Deus, não preciso de ninguém, só preciso de Deus. Eu quero te dizer que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros também. Então temos que aprender a nos relacionar bem. É claro que nem sempre, né, na igreja, nem todos vão se relacionar bem, irmãos. Na igreja tem pessoas de todo tipo de temperamento, todo tipo de personalidade. E, vamos falar a verdade, né? Nem todos que frequentam igrejas, nem todos vão ser ainda transformados, convertidos, né? Tem pessoas que vão guardar, né, maldade no coração. O papel da igreja é acolher bem. O papel da igreja é abraçar aqueles que chegam. Já pensou uma pessoa chegar na igreja querendo procurar ali uma boa acolhida, querendo procurar ali amor, carinho e ser tratada mal? O que essa pessoa vai pensar da igreja, né? Mas infelizmente nas igrejas em geral, irmãos, tem pessoas de todo tipo, como eu falei, né? Todo tipo de temperamento. E a Bíblia até diz que até o joio está misturado com o trigo também. Então nós vamos ter que lidar com todo tipo de pessoas também nas nossas vidas.
Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa. Tem muita situação que vai te machucar. Tem situação ali que vai te chatear. Mas sabe qual é a melhor coisa a fazer em muitas situações? Ignorar. Você já parou para pensar que ignorar termina com orar? Né, irmãos? Já parou para pensar nisso? Ignorar termina com orar. Então tem situações, irmãos, que nós vamos ignorar a situação, mas nós vamos orar pela pessoa. No lugar da gente ficar com raiva, chateado, falar mal da pessoa, vamos orar, né? O melhor que nós podemos fazer é orar. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa carrega um sentimento ruim dentro de si. Mas nós não podemos deixar o sentimento ruim de uma pessoa influenciar nos nossos sentimentos. Deu pra entender? A pessoa tá amargurada, aí você vai ficar amargurado também? A pessoa tá com raiva, aí você vai ficar com raiva também? A pessoa tem ódio no coração, aí você vai trazer esse ódio do coração de dentro da pessoa pra dentro do seu coração? Não pode, né, irmãos? Então, ignorar termina com orar. Orar pelas vidas também. Até aquelas vidas que dão trabalho, né? Orar. Olha o que diz aqui no final. A igreja de Jerusalém orava. Aqui não diz que a igreja de Jerusalém brigava. Aqui não diz que a igreja de Jerusalém ficava falando mal uns dos outros, mentindo, inventando coisas, caluniando, não. Aqui diz que a igreja de Jerusalém orava. Então outra característica da igreja de Jerusalém para ser cheia de poder também, irmãos, era isso, é que a igreja tinha bons relacionamentos e a igreja orava também. Irmãos, nós temos que confessar algo, né? Hoje em dia a igreja, as igrejas em geral, né? Quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo. Hoje em dia a igreja está orando pouco, né, irmãos? Felizmente, hoje em dia nós temos que admitir isso. É muita correria, né? Cada um tem seus trabalhos, seu estudo, suas faculdades, suas correrias do dia a dia. Então, infelizmente, a igreja tem orado pouco. Mas nós podemos aproveitar todas as oportunidades, irmãos. Tem os cultos de consagrações, né? Tem os círculos de orações, tem o culto de oração, cada igreja adota ali o seu sistema. Mas também no nosso particular, os nossos propósitos, seja no quarto, seja no monte, seja andando na calçada, fazendo uma caminhada, nós podemos sempre estar unidos em oração. Nem sempre nós vamos estar unidos presencialmente, mas nós podemos estar unidos em oração, orar uns pelos outros. A igreja de Jerusalém orava. Não vamos perder, irmãos, nenhuma oportunidade para estarmos orando também. Então é isso. Aprender a palavra, ensinar a palavra, se relacionar bem e orar. Isso dava poder para a igreja. Vamos aqui aprender mais características da igreja de Jerusalém? Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Irmãos, tem duas ordenanças principais no Novo Testamento. Primeira ordenança, batismo. E a segunda ordenança, a ceia do Senhor. Basicamente, essas duas ordenanças são fundamentais. Batismo e ceia do Senhor. E batismo, irmãos, para nós aprendermos sobre o batismo, né? Nos batizarmos nas águas também e participarmos da ceia do Senhor, é necessário congregar, né? Por isso que a Bíblia fala lá em Hebreus 10, versículo 25 também, não deixeis de congregar. Uma pessoa quando está impossibilitada de ir para a igreja, de estar congregando, às vezes está doente, às vezes não pode ir, tudo bem. A pessoa pode praticar também a ceia, né, na sua casa, no seu lar, está impossibilitada de ir para a igreja. A pessoa vai estar em comunhão também através do Espírito. Mas todos que têm a oportunidade, a capacidade de congregar, estar em comunhão, também é uma ordenança do Senhor. Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar. Então, olha só, aqui fala do batismo. Nossa missionária Raimunda comentou aqui. Hoje eu estava falando sobre isso com uma irmã lá da Bahia. Amém. Então, Espírito Santo, mais uma vez confirmando, né, o ensino. Então, olha só, irmãos, vamos falar do batismo. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã. Um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. O Raimundo estava comentando sobre isso também, né? A questão da oração, né, irmãos? Mas, irmãos, uma coisa que interessante, foi até bom entrar nesse ponto. Uma coisa interessante, mesmo que hoje em dia muitas vezes a gente se compara, né, com os tempos de antigamente, mas você sabia que a Bíblia fala que não é sábio? A gente, é claro, os tempos de antigamente a gente pode pegar como exemplo, como bons exemplos e praticar também, né?
Mas a Bíblia fala que não é sábio a gente comparar os tempos antigos. Olha só, vou até colocar aqui na tela para os irmãos verem. Olha só, irmãos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Olha só, tá na sua tela aí, ó. Eclesiastes 7:10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tá vendo, irmãos? Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Sabe o que a palavra está falando aqui? Que não é sábio a gente ficar comparando os tempos passados. Como eu falei, é sábio sim você aprender uma coisa boa, praticar uma coisa boa. Mas ficar comparando, irmãos, não é muito sábio. Sabe por quê? Porque cada época tem os seus desafios. Cada época tem as suas situações diferentes, né? A Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar, o pecado vai aumentar, irmãos. As perseguições também vão surgir, as dificuldades vão surgir também, os fins dos tempos, tudo vai aumentar as dificuldades, né? Então não é sábio ficar comparando. Cada época tem o seu desafio. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade nos dias de hoje. Por isso que eu digo, cada oportunidade de orar, que a gente venha orar também, né, irmãos? Mas realmente é isso. A correria vai aumentando, as dificuldades, e a igreja tem orado pouco. Mas sempre é tempo, né, da gente aumentar aí nossa comunhão e oração com Deus. Então aqui falou do batismo. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã. Ou seja, era um ritual de entrada na fé cristã. Mas desde aquela época até hoje, é necessário o seguinte, a gente entender que o batismo, um dos significados do batismo é uma nova vida. É nós nos tornarmos uma nova criatura. Tudo se fez novo nas nossas vidas, né? As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. É morrer para o mundo e nascer para Deus. Então é necessário o quê? O arrependimento. A gente se arrepender da nossa velha vida, se arrepender do velho homem, do velho Adão, da velha Eva e começar uma nova vida com Cristo. É necessário, né, nós nos arrependermos para nós podermos nos batizar. O batismo também significa isso, arrependimento dos pecados. Uma coisa importante dizer é que o batismo em si, ele não salva, mas ele acompanha a salvação. A Santa Ceia, não é você participar da Santa Ceia que vai te salvar, mas a Santa Ceia, o ritual da Santa Ceia, acompanha a salvação. Mas a pessoa pensa assim, não, eu vou ficar o mês todo sem ir na igreja, eu só vou no dia de Santa Ceia. Aí a pessoa pensa que só porque foi para a igreja, só porque tomou uma Santa Ceia, já está tudo certo com Deus. Não é assim, irmãos. É a comunhão que faz a diferença, né? Dia após dia. É igual eu antes, né? Eu falava que eu era católico. Irmãos, não cria em Deus, não praticava nada. Mas se alguém me perguntasse, eu falava, eu sou católico. Eu sou católico não praticante. Muitos não falam isso? Então sabe o que eu pensava antes, irmãos? Eu pensava, quando um amigo meu, né, que era católico também, ele ia na missa de manhã, no domingo. Domingo de manhã ele ia na missa. Mas ia na missa de manhã, mas quando era meio-dia, 10, 11 horas, meio-dia, já tava bebendo cerveja. E eu ia beber com ele, né? Aí ele falava, hoje eu já fui na missa de manhã. Irmão, você acredita que eu ficava com inveja? Pensava, nossa, ele é religioso, ele já foi na missa de manhã, ele busca a Deus. Mas, irmãos, quando era meio-dia, já tava bebendo cerveja. Então, não é isso, né? Não é você ir só num culto de Santa Ceia, que já vai ficar tudo certo. Não é você ir só numa missa. Não é só você se batizar. Não, irmãos. A comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com a oração, é que vai fazer toda a diferença. Então o batismo também, ele é uma confissão pública de fé. Vou ler aqui mais um versículo para os irmãos. Olha só, Lucas. O batismo é uma confissão pública de fé. Olha só, Lucas 12, 8 ao 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Muito forte, né, irmãos? Então o batismo também é uma confissão pública de fé. Quando você está se batizando, você está confessando ali diante de todos os homens também. Igual quando a gente recebe Jesus na igreja também, que a gente vai lá na frente, a gente está confessando diante dos homens também. Então é importante, irmãos. Não é isso que salva, mas isso vai acompanhar a salvação. É igual as boas obras. Pastor, você é salvo porque eu faço obras? Não. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça, perdão. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, né?
Mas nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, preparados para as boas obras, a qual Deus criou de antemão para que todos andássemos nela, né? E diz lá em Efésios 2, versículo 8 ao 10. Então, deu para entender, né? O batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Nossa irmã Liette está aí também. Deus abençoe a irmã Liette e toda a família também, em nome de Jesus. Irmã Liette, separa um domingo para ir lá na igreja visitar nós. Em nome de Jesus. Então vamos lá, pede o pastor, né, autorização, vai lá na bênção. Mas separa um domingo aí pra gente matar a saudade, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos avançar. Subtópico 2, a ceia do Senhor. Falei de uma ordenança, né, que é o batismo. Agora vamos falar de outro, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Então a ceia do Senhor também, irmãos, é outra ordenança, tá? Amém? Nós sempre aconselhamos, né, que a pessoa se batize, que a pessoa comece ali a participar da ceia do Senhor também. Já pensou se Jesus voltar e nós não participarmos, não nos batizarmos, não participarmos da ceia do Senhor também, né? Então é sempre importante. Lá na igreja também nós damos ali o discipulado do batismo, né? Nós damos ali uma apostila, um breve curso ali do batismo. Batizamos as vidas também. Graças a Deus, várias vidas já foram batizadas ali no ministério. E nós sempre estamos aí prontos para estar batizando mais e mais vidas. Porque a palavra do Senhor manda isso, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos e batizando em nome do Pai e ensinando também. Glória a Deus. Então, irmãos, dito isso, né? Batismo e Santa Ceia, duas ordenanças do Senhor. Nossa missionária Rita está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aqui nós vamos para um último tópico e já estamos encaminhando para o final. Uma igreja modelo. Subtópico 1. Uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado, né? Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, uma das maneiras de nós experimentarmos também as maravilhas e os sinais é termos temor e reverência a Deus. Temor não é ter medo de Deus. Temor é um amor reverente. É ter reverência na igreja, irmãos. E agora eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Nós acabamos de nos examinar aqui, né? No tópico 2, nós acabamos de nos examinar, né? Nós chegamos à conclusão, irmãos, que nós não temos orado, né? Muito. Que nós temos orado pouco. Agora, irmãos, vamos falar como que nós estamos quando nós vamos para a igreja. Porque antigamente também o costume quando ia para a igreja era o quê? Chegar na igreja, se ajoelhar e tirar ali um bom período de oração. Não é verdade? Lá na igreja, a maioria das vezes os meninos estão ali ensaiando, né? Os jovens estão ensaiando. Muitas vezes eu ajudo eles ali, né? Colocar as pilhas, ajeitar todas as coisas ali. Ajeita um detalhe aqui, outro ali. Mas, irmãos, nós não podemos também perder esse costume de quando chegar no culto, a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de iniciar o culto, colocar nossos joelhos no chão. Tirar ali um bom período de oração também, né? Às vezes na nossa correria que estamos cuidando do culto, nós não temos muito tempo. Temos que ajudar ali os meninos também. Ajeitar as coisas, mas os obreiros, os irmãos podem ficar ali no espírito de oração. Eu costumo dizer, eu já ensinei lá na igreja nos estudos e ensinei os jovens e costumo ensinar a todos os irmãos também. Quando nós chegamos no culto, antes mesmo de começar o culto, irmãos, já é uma batalha espiritual. Ali nós já estamos ali no ambiente espiritual e tem uma batalha espiritual. O diabo ele vai fazer de tudo para bagunçar o culto, para esfriar o culto, para fazer a gente se chatear, vai fazer de tudo. Então, quando nós chegamos na igreja, antes mesmo de começar o culto, nós temos que estar em espírito de oração. E o que nós estamos fazendo quando nós chegamos no culto, irmãos? Geralmente nós estamos ali mexendo no celular, ou estamos conversando, batendo papo, estamos fazendo qualquer coisa, mas nós não estamos orando. Às vezes, irmãos, ficamos ali, conversamos e falamos e mexemos em redes sociais. Irmãos, isso é falta de reverência ao Senhor.
A Bíblia fala que quando nós chegarmos na casa de Deus, vamos ler aqui? Vamos ler para não ficar nas minhas palavras, né? Olha só, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao 2, nos ensina o que nós temos que fazer quando nós chegarmos diante da presença de Deus. Olha só, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Eita, agora Deus nos pegou, hein, irmãos? Agora Deus nos pegou, né? Então a gente chega na igreja, a gente bate papo, a gente fala. Às vezes parece até que estamos numa feira, né? Então, irmãos, a Bíblia ensina, né, que uma prática saudável é chegar, é ter reverência, é ter temor ao Senhor, saber que nós estamos chegando num lugar consagrado ao Senhor, em um lugar que é um ambiente espiritual onde vai ter uma batalha espiritual. Um testemunho aqui rapidamente, irmãos, para não prolongar muito. Certa vez, eu nunca esqueci disso. Certa vez nós estávamos na igreja. Eu era ainda só membro, né? Não era pastor, não era nada ainda. Não tinha nenhum cargo, né? Era só membro de uma igreja. E aí, a primeira igreja, né, onde eu me converti. E aí, estava tendo louvores, né? E tinha uma jovem que ela tocava. Uma jovem muito talentosa. Tocava, cantava, era muito talentosa no violão. Cantava bem, né? Bem talentosa mesmo. Essa jovem, ela estava no grupo de louvor, estava louvando, adorando, louvando ali, né? A Deus. Mas aí, acabou os louvores. Quando acabou os louvores, irmãos, ia começar o período da palavra. A pregação da palavra. Quando o pregador ali pediu para os irmãos abrirem a Bíblia, o que essa jovem fez? Essa jovem virou as costas para a palavra, foi lá para fora bater papo. Na hora da palavra, irmãos, essa jovem foi lá para fora bater papo, conversar. Irmãos, na mesma hora que ela foi lá para fora, da mesma maneira que ela saiu lá para fora, começou a conversar, ela voltou correndo para dentro da igreja. Voltou correndo para dentro da igreja falando, ora por mim, tô sentindo uma dor muito forte. Irmãos, entrou dentro da igreja sentindo uma dor muito forte. Eu ali, né, tive um discernimento espiritual de que foi seta. Foi um dado inflamado. A menina tava ali louvando, tocando violão normalzinho. Quando saiu fora da igreja ali para conversar, voltou correndo para dentro da igreja sentindo dor, irmãos. Eu entendi que isso foi um dardo, uma seta inflamada que ela recebeu ali. Então olha o perigo, nós estamos num ambiente espiritual. Quando nós entrarmos no ambiente espiritual, sejam poucas as nossas palavras, vamos ter temor, reverência, vamos orar. Não é proibido, né, a gente se alegrar, abraçar o irmão, cumprimentar o irmão. Não, isso é bênção de Deus. Abraçar, se alegrar. Mas sempre ter a consciência que nós chegamos num ambiente onde nós vamos precisar orar, para que o culto flua. Já pensou a gente entristecer o Espírito Santo antes de começar o culto? Aí vai ser aquele culto parado, né? Aquele culto frio. Aí muitas vezes nós podemos falar, essa igreja é fria. Mas nós temos que pensar o seguinte, irmãos, nós somos a igreja. Se a igreja estiver fria é porque nós estamos frios. Porque nós somos a igreja. Amém, irmãos? Então é um contagiando o outro. É um enchendo de poder através das orações. Tendo respeito, reverência e temor, aí o Espírito Santo ele vai se sentir à vontade para manifestar o seu poder na igreja. Amém? Ensinamento importante, viu, irmãos? Vamos lá. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Não é fácil partilhar. Olha, irmãos, memoriza aí, partilhar. Muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estamos aprendendo muito hoje, né, irmãos? Eu creio que nós vamos ter mais poder na igreja, a igreja vai ser mais poderosa, mais abençoada e nós vamos experimentar os milagres de Deus nos dias atuais também. O que é que nós temos que fazer, irmãos? Não é ficar só comparando com o passado, não. A igreja não é só um modelo para a gente copiar do passado, a igreja primitiva. Não é só um modelo para a gente copiar do passado. Mas é uma oportunidade da gente viver o nosso futuro, o nosso tempo atual. Também experimentar o que eles experimentaram no passado, experimentar nos dias de hoje também. Por isso é importante o ensino também. Era uma igreja acolhedora, irmãos. A igreja do passado
Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nossos irmãos estão comentando aí, né? Estão concordando, graças a Deus. Estamos todo mundo em concordância. Glória a Deus. Então a igreja do passado era uma igreja acolhedora. Já falamos disso aqui, né? Nos primeiros tópicos. Então acolher bem quem chega. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, abraçar, receber bem, né? Tratar bem. Já a pessoa chegar na igreja, a pessoa tá com cara ruim, receber mal. Isso não é de Deus, né, irmãos? Isso não é de Deus. A pessoa pode estar cheia de tudo, mas se a pessoa fizer isso, não está cheia do Espírito Santo, né? Então, irmãos, a igreja tem que saber acolher. E outra coisa que disse aqui, ó, partilhar. Partilhar. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Fala isso, né? Nos ensina que nós temos que partilhar tudo aquilo que nós temos com aquele que nos ensinam. E não é só o pastor, o mestre que está ensinando, não. Todos na igreja, né? Todos nós aprendemos com todo mundo. Então é partilhar todas as coisas boas também, irmãos. Partilhar é sinônimo de generosidade. Então a igreja de Jerusalém, por que era uma igreja poderosa e forte e crescia muito? Era também acolhedora e partilhava tudo ali. Diz que eles vendiam todas as propriedades e repartiam com tudo. Com todos ali também, né? Não quer dizer que hoje em dia nós vamos vender todas as nossas propriedades também e partilhar. Não, isso foi uma necessidade daquele tempo. Foi uma necessidade daquele tempo, irmãos. A igreja estava surgindo ali no começo, né? E era muito perseguida, era muito massacrada. Então foi uma necessidade daquele tempo. Mas eles partilhavam. Eles eram generosos. E olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Em outra tradução diz, a alma generosa prosperará. Aquele que dá alívio receberá, né? Aquele que atende, será atendido também. Então, quando nós partilhamos, nós recebemos também. Na verdade, irmãos, tudo que nós partilhamos é porque antes nós recebemos. Davi, né, o salmista Davi, ele entendeu isso. Davi falou, Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para dar voluntariamente ao Senhor alguma coisa? Porque tudo que nós temos vem do Senhor e da sua mão nós te damos. Né, irmãos? Então, sempre quando nós partilhamos algo, é porque antes nós recebemos. E a partilha, a generosidade também faz parte dos planos, dos propósitos de Deus. E é isso que vai nos dar poder na igreja também. Vai nos fazer crescer como igreja. Amém? Generosidade, irmãos. Hoje em dia, quando a gente tenta juntar uma cesta básica, é difícil, é uma dificuldade. Ou ali materiais para o evangelismo, ou algo que a gente precisa ajudar alguma família. Então nós temos que ter essa essência também. Não podemos perder essa essência de ajudar quem está precisando. Quando precisar juntar alimentos, roupas, qualquer coisa que seja. A juntar para o nosso próximo também. A ajudar a obra de Deus a permanecer com as portas abertas. Quantas igrejas não fecharam as portas por falta de recursos? E aí, irmãos? Será como que fica o Espírito Santo de Deus, né? O coração do Espírito Santo de Deus quando uma igreja fecha as portas e um boteco abre outras? Uma igreja fecha a porta, o boteco ali abre. Um boteco lotado de gente gastando dinheiro e as igrejas muitas vezes tendo que fechar por dificuldades financeiras. E aí, irmãos? É algo para a gente refletir também, né? Dito isso, vamos para o tópico 3, senão fica muito extenso, né? Subtópico 3. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Louvando a Deus, Atos 2, versículo 47. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. A igreja de Jerusalém era uma igreja adoradora também. E às vezes está faltando glória na igreja, né? Às vezes está faltando glória a Deus na igreja, irmãos. Aí se o pastor, o pregador, os músicos, né, falar, vamos dar glória a Deus, irmãos. Os irmãos pensam, eu não vou dar glória a Deus forçado. Mas, irmãos, não é, né? Não é forçado, não tem que ser forçado, tem que ser voluntário. Mas eu quero dizer uma coisa, um contagia o outro. Quando você dá um glória, o irmão do seu lado vai dar outro glória. Quando a igreja toda está glorificando, todo mundo se solta mais, a timidez vai embora, o nervosismo vai embora, todo mundo adora junto. Um contagia o outro, irmãos. Então, às vezes, o altar está esperando da igreja, o fogo da igreja. E às vezes a igreja está esperando o fogo do altar. Mas por que todos nós não nos juntamos num só fogo e incendiamos uns aos outros? Não é verdade, irmãos? Não vamos botar responsabilidade só no altar e nem o altar pode botar responsabilidade só na igreja. Todos nós formamos um corpo e todos nós podemos incendiar uns aos outros. Com glória a Deus. Amém?
Então, quando estiver na igreja adorando, irmãos, adore mesmo, dê glória a Deus. Aqui fala de rendição, olha só. Aqui fala de rendição. E o que é rendição? É entrega. O que é se render, irmãos? É se entregar, né? E quando levantamos as mãos para adorar a Deus também, isso é um sinal de rendição. Quando nós levantamos as mãos para o alto, é um sinal de rendição. Quando um ladrão, né, um bandido, rende uma vítima para roubar algo, a pessoa coloca as mãos para o alto, né? O ladrão fala, mãos pro alto. Por quê? Porque a pessoa está se rendendo, né? Então, quando nós levantamos nossas mãos na igreja também, isso simboliza que nós estamos nos rendendo a Deus. Amém? Submissão e rendição. Dito isso, vamos para a conclusão dessa aula, em nome de Jesus. E a conclusão diz, vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. Glória a Deus, irmãos. Então vamos seguir esse modelo. Aprender, ensinar, acolher, orar, partilhar, adorar. Tudo isso, irmão, ser generoso, né? Tudo isso fazia parte ali da igreja primitiva e nós podemos ainda praticar todas essas coisas nos dias atuais para experimentar a presença do Espírito Santo e o poder de Deus. Amém, meus irmãos, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Essa foi a aula de hoje e te espero na próxima terça-feira às 19 horas na lição número 3. Lição número 3 tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Glória a Deus. Essa é a próxima lição. Já quero agradecer todos que ficaram aí conosco até agora. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus abençoe o restante da sua semana. Quem quiser conhecer o ministério, quinta-feira temos culto de oração às 8 horas e temos também culto de cura e libertação a partir das 19h30. Amém? Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Agradeço a todos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digitem amém. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar. Sim.